Bom, amigos, gostaríamos de agradecer mais uma vez. Estamos aqui com o nosso podcast da Mandatum Cast e hoje também com mais uma celebridade que foi também bastante difícil, né? Agenda muito lotada, muito cheia, mas graças ao nosso bom Deus atendeu aos nossos pedidos e está aqui hoje Sebastião Costa Filho, um grande empresário, CEO, empreendedor, um grande profissional, um grande executivo, conselheiro de várias empresas e uma carreira profissional, pessoal, excepcional, e nos dá o prazer de estar aqui hoje. E eu gostaria de agradecê-lo, né, por estar aqui com a gente hoje, contando um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e também para que nós possamos aprender, né, com tudo aquilo que ele passou na vida e pode nos ajudar também, porque as pessoas que passam aqui deixam um legado, deixam seus exemplos, e é assim que a gente cresce. Então, muito obrigado mais uma vez, Sebastião, por estar aqui. Eu sei que você tem uma agenda aí bastante, né, complicada, mas está aqui com a gente. Então, obrigado, né, por estar aqui com a gente hoje. E eu gostaria de assim, conversar um pouquinho, né, contando e perguntando já no início desse nosso bate-papo, sobre a sua carreira profissional, da sua vida, lá dos primórdios. Para quem não sabe, além de todos esses adereços, né, profissionais, empresariais, foi presidente da Celó Mineração, diretor da Vale, enfim, é um grande conterrâneo de Conceição do Mato Dentro. Então, mais um motivo, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Então, como é que é, Sebastião, assim, antes, né, muito obrigado, e como é que foi a sua história de vida, da sua família, dos seus irmãos, de todas as dificuldades, né, lá em Conceição do Mato Dentro, como é que foi essa história aí? Ok, bom dia, pessoal, bom dia a todos que estão nos assistindo. Felipe, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer encontrá-lo, né? O nosso primeiro encontro foi lá no INSEAD, na França, em Fontainebleau, fazendo lá um curso pela Fundação Dom Cabral. Eu tive o prazer de conhecê-lo, já conheci o seu pai, o seu tio, pela história, né? Fundadores da Orguel, que são realmente uma referência para nós, né? Quando a gente fala lá da nossa cidade, Conceição do Mato Dentro, não tem como não citar o nome do seu pai, do seu tio. Muito obrigado, meu. E vocês, né, que vieram após a geração nova, também empreendedores, grandes profissionais, são exemplos aí para a nossa cidade que mostra a grandeza, a força e a determinação de pessoas que trabalham, que acreditam no trabalho, no crescimento pessoal, profissional, levando consigo toda a equipe, né, que é isso que a gente vê aqui na Mandatum. Muito obrigado. Juntos, muito obrigado. Unidos, operosos, trabalhando. Você crescendo faz com que todo o seu time também cresça. Muito Parabéns. Obrigado. Eu vou começar falando sobre origem, né? Meu pai é lá de Conceição do Mato Dentro. Ele casou-se no Itambé do Mato Dentro e minha mãe, infelizmente, partiu cedo. Meu pai tinha 5 filhos e ele acabou dividindo com a sogra e com a mãe, né, para poder facilitar a criação de 5 filhos, e um deles tinha ficado com 6 meses. Então eu voltei para Conceição do Mato Dentro, fui criado com muito carinho e dedicação pela minha avó e as minhas tias, que se empenharam no nosso crescimento, tomaram conta de nós como verdadeiros filhos. E eu me lembro muito lá em Conceição, né? Era costume perguntar assim: o que você vai ser quando crescer? E eu tinha na minha cabeça: bom, quando eu crescer eu vou ser engenheiro. E eu acreditava que engenheiro era quem construía casas, estradas, e acabou, não tinha outra engenharia. Aí estudei lá no colégio, no ginásio São Francisco, até 4ª série. Lá não tinha nada depois de 4ª série para homens. E vim para Belo Horizonte, onde fui acolhido pela minha tia,
que morava aqui, tinha se casado. Ela me acolheu na casa dela e eu tinha como missão passar numa escola pública. E isso com quantos anos? Eu saí de Conceição após a conclusão do primário, né? 14 para 15 anos. Então, com 15 anos eu vim para Belo Horizonte e tinha como missão passar numa escola pública. Eu ia tentar lá o colégio estadual, já tinha encerrado. Aí eu falei, e agora? Aí meu tio falou, olha, Escola Técnica Federal de Minas Gerais. Eu falei, ok. Fiz inscrição lá para o vestibular da Escola Técnica, hoje chama Cefet. E é interessante o resultado no jornal, claro. Aí nós pegamos o jornal, meu tio falou, olha, vou fazer um jantar especial, porque você vai passar. Aí na hora que nós lemos no jornal, não estava meu nome. É rara a impressão. Aí o meu tio me chamou e falou assim, vai lá, tem uma tal de segunda chamada. Aí eu peguei o ônibus, aquela dificuldade, não sabia onde descer, fui lá na escola técnica, cheguei lá, logo na entrada, tinha um painel, olhei no painel, estava lá meu nome, Sebastião Costa Filho, me aproximei de uma senhora que estava lá, falei, olha, eu vim aqui para entender essa tal de segunda chamada. Ela falou, por quê, meu filho? Falei, porque o meu nome está ali, mas eu não passei. Ela falou, ali é a relação de aprovados. Se o seu nome está ali, você foi aprovado. E hoje é o último dia para fazer a matrícula. Falei, mas eu não fui. Eu olhei no jornal. Ela falou, o jornal inverteu. Ela pôs a turma da manhã à noite, a turma de noite de manhã. Deu uma conferida lá. Falei, mas como que eu vou conferir lá? Falou, liga lá para o seu pessoal. Tinha de comprar uma fichinha. Falei, eu não tenho dinheiro para comprar ficha. Ela falou, eu te dou uma ficha. Ela me deu uma ficha, eu liguei para minha tia. Falei, tia, houve uma inversão. Ela correu no jornal, pegou, é mesmo, seu nome está aqui. Falei, mas hoje é o último dia. Aí foi aquela correria, graças a Deus, fiz a inscrição e iniciei minha jornada na Escola Técnica Federal, hoje Cefet. Fiz o primeiro ano, muito bom. A base de Conceição, os professores lá eram muito bons. Desde o primário era a primeira a quarta série, até o ginásio, que era primeiro ao quarto. É impressionante, né? Só um parêntese, como que um professor bem instruído muda a vida de uma pessoa. Verdade. Você teve toda essa formação em Conceição, sendo uma cidade do interior, né? Na época, talvez distante, assim, de Belo Horizonte, mas você teve toda essa bagagem, toda essa base que você conseguiu passar praticamente numa federal, né? Então não era, realmente deveria ser um nível de escola muito bom, né? E hoje é uma coisa difícil, né? A gente ter bons professores, às vezes numa escola pública, municipal, às vezes no interior. Realmente, parabéns, né, aos professores que realmente mudam a nossa vida com tanta informação de qualidade, com zelo, com carinho, a gente consegue galgar, né, outros patamares, vamos dizer assim, né? Exatamente, né? Eu até me lembro, né? Minha professora primária era a dona Ziná Costa Guerra. E ela nos levou do primeiro ao quarto ano primário. Uma professora? Uma só. Olha só. Que não era normal. E dava todas as matérias? Todas as matérias. Isso não era normal, mas ela gostava tanto da gente, do nosso grupo. Entendi. Que ela pedia para a diretora, que era a dona Zizil, falou, dona Zizil, eu sei que eu tenho que entregar a turma, mas eu gosto tanto dos meus meninos, deixa eu continuar com eles. Que bênção. E foi continuando. E hoje, né, está sendo inaugurado lá uma universidade, né, com o nome de Ziná Guerra. Olha aí, uma homenagem bem feita, né? Muito bem feita à dona Ziná, uma professora da qual nós temos muito orgulho, muito carinho, e temos ainda um grupo de WhatsApp que chama Grupo dos Alunos da dona Ziná. Que legal, muito legal. Que vários ainda estão em Conceição ou perto de Conceição. Muito legal. E saindo lá de Conceição, né, o ginásio
Eu lembro muito do meu professor de português, o professor Vidigal, de matemática, José Gomes Abrantes, a dona Zenolina, Antônio Magno e outros, né, que fizeram a diferença. Cobravam, exigiam, davam suporte e nos faziam ter entendimento. Então, isso me levou, né, felizmente, passei na Escola Técnica Federal, fiz lá os 3 anos e logo no primeiro ano você podia escolher o curso que você queria. Aí que eu fui entender que tinha mecânica, eletrônica, mecatrônica, elétrica, mecânica. As diferentes áreas da engenharia. Né? Estradas Entendi. E edificações. Eu falei, bom, quando eu sempre quis construir casa, meu negócio, meu sonho era assim, engenheiro é quem constrói casas. Vou para edificações. Aí o meu professor me chamou e falou, olha, sua nota está muito alta, você pode escolher os cursos mais procurados. Eu falei, quais são eles? Ele falou, eletrônica, mecânica. Falei, mas eu posso escolher qualquer um? Ele falou, pode. Aí eu escolhi mecânica, por isso que... Tá vendo? O outro professor fez a diferença, né? Exatamente. Eu iria por aquilo que eu tinha entendimento. E ele me esclareceu, falou, olha, esses cursos são os cursos que hoje estão tendo mais projeção, são mais procurados, Olha e você só. tem uma nota que te habilita a escolher. Aí eu escolhi a mecânica. Aí me formei em curso técnico e fui procurar emprego. E a diferença da minha formação de quando eu cheguei em Belo Horizonte é que quando eu formei em curso técnico, eu tinha que procurar uma escola que tivesse engenharia à noite. Porque de dia, durante o dia, eu tinha que trabalhar para me manter. Entendi. Aí eu olhei, né, federal não tinha, a única que tinha era a católica, né, o CMG, Universidade Católica de Minas Gerais. Isso depois do Cefet? Depois do Cefet. O Cefet era integral? Era o dia todo ou não? Dependendo dos dias, você tinha aula integral. Ah, entendi. Quando a gente tinha aula integral, quando tinha aulas de laboratório. Entendi. Você tinha que soldar. Eu tenho peças feitas no torno mecânico que eu fiz, que eu guardo até hoje. Olha só, que legal. E aí depois você já foi para a carreira da universidade? Quer dizer, Da universidade. Aí eu tinha que procurar uma universidade que tivesse aula à noite. Entendi. Esse que era o divisor de águas. Eu não podia ficar à toa durante o dia. Tinha que trabalhar. Aí só fiz vestibular na PUC. Na época era UCMG. Felizmente passei também, não tinha cursinho, não tinha possibilidade nenhuma de fazer isso, era muito caro, né? Passei na Católica e comecei a fazer engenharia mecânica no curso noturno da Universidade Católica. E arrumei emprego na área de desenho. Trabalhei na Cobrap, que era a Companhia Brasileira de Projetos Industriais, era subsidiária da CSN, que era uma empresa estatal, ela pertencia ao governo. Era desenhos industriais, desenhos de máquina, equipamento, de peça, desenho... Desenhos estruturais. Naquela época eram feitos em pranchetas. Entendi. A gente usava papel vegetal. Não tinha o AutoCAD ainda não. Com caneta nanquim. Depois evoluiu. Em vez de ser papel vegetal, passou a ser poliéster com lápis. Ó. Mas lápis B, HB, 2B. De acordo com o que você ia desenhar, você usava um tipo de lápis. Mas era lápis mesmo. E poliéster era tecido? Não, era um papel especial? Não, era mais resistente do que o papel vegetal. O vegetal rasgava com facilidade. Ah, entendi. Então ele era resistente, é como se fosse um plástico. O papel vegetal um pouco mais cinza, mas era meio plástico. Sei. Eu já acho que eu lembro umas telas antigamente brancas, grudado na madeira, com alguma coisa assim, mais ou menos... Talvez, né? Não sei se era na pranchinha. Mas era desenho assim, eles ganharam mais resistência. Entendi. O vegetal rasgava muito. Ah, tá. A gente, quando acabava de desenhar, tirava a cópia, né? Era desenhos grandes, enrolava e guardava enrolado. Se eu não me engano, acho que os pergaminhos, né? Acho que o Igor até pode nos ajudar aqui. Os pergaminhos eram
também escritos de uma forma nos tecidos de couro, né, e enrolados, né? Se eu não me engano, os pergaminhos bíblicos eles não eram escritos, né? As cartas eram também enrolava, né? Guardava enrolado quer dizer, era couro, né? Aí eu trabalhei nessa fase com desenhos, aprendi a desenhar em prancheta, né? Fiz desenhos para várias empresas, na época o Brás, a Belgo Mineira, que ainda chamava Belgo Mineira. Entendi. As empresas eram empresas de ponta, empresas muito boas, e consegui, né, levar o meu curso de engenharia até o fim, trabalhando durante o dia, estudando à noite. Era um pouco cansativo, porque a gente pegava um ônibus, né? Não tinha essa facilidade de comprar um carro também. Carro era instrumento de luxo. Não existia. E a gente chegava, né, na Católica, correndo, corria lá no restaurante, comia um bandejão, e aqueles que trabalhavam muito, que era o meu caso, tiravam um cochilozinho de uns 5, 10 minutos. Aí os colegas de escola avisavam, não acorda ele não, que ele está descansando um pouco. Tirava aquele cochilo, 5, 10 minutos, despertava e... Hoje em dia, você der um cochilo de 10 minutos, eles roubam até seu pensamento, infelizmente. Né? Mas era muito bom, foi uma turma muito boa, também me encontro com eles, tem muitos colegas que estudaram comigo lá na PUC, né? Hoje PUC, naquela época, era o CMG. Foi um período... Tinha bonde naquela época? Porque eu vi, acho que tinha. Em Belo Horizonte, antigamente tinha bonde, né? Eu não sei, nessa época tinha bonde, era a pé, bicicleta, bonde, ônibus, eu não sei se tinha ou não. Era o que a gente chamava de lotação. Lotação. Era mais conhecido como lotação. Você pegava um ônibus, eu trabalhei no Alto da Afonso Pena, meu último emprego lá na IESA, né, Internacional de Engenharia S.A., e descia de ônibus avenida, descia na avenida, ia até na Avenida Amazonas, pegava o Dom Cabral. O Dom Cabral levava até a PUC. Então era lotação, entrava na lotação. Eu acho que esse nome é porque realmente ficava lotado, né? Minha avó sempre falava, filho, nós estamos atrasados, vamos pegar a lotação, vai passar agora, vamos embora. Então mas foi muito bom, a época muito boa, né? Estudando, aprendendo e desenvolvendo, com pouco tempo, né? A gente, sábado e domingo era dia de estudar. Eu, particularmente falando, eu tive uma experiência de fazer intercâmbio no Japão, e uma coisa muito curiosa que eu aprendi lá. Chegar final de semana, aula normal, trabalho, tudo normal. É como se fosse um dia normal. E eu ficava curioso, eu conversava às vezes com o meu professor lá no Japão, eu falei, olha, eu tô assim, mas sábado não tem que descansar. Ele falou, o problema é o seguinte, Felipe, é que é muita gente e todo mundo tem que ter uma atividade, não dá para ficar à toa. Então as pessoas têm que estar em atividade, os pais trabalham muito, né? As famílias trabalham muito, os filhos vão ficar onde? Na rua? Então os colégios aqui abrem final de semana normal, sábado, domingo. Então eu ia para aula sábado, domingo. Às vezes trocava só um pouco as grades curriculares, mas era uma coisa normal. E engraçado que no final do dia a gente achava bom, porque todo mundo praticamente na cidade interior ia para a escola, então eu encontrava com todo mundo, não tinha aquele negócio de ficar à toa, né, de sair, de sei lá, né, hoje as pessoas ficam muito à toa, né, as crianças, os jovens, mas era isso, né, não tinha esse negócio, todo mundo no final de semana estava produzindo, estava trabalhando, estava aprendendo, né. Exatamente. Aí, em 81, eu me graduei em Engenharia Mecânica e mudei um pouco de segmento. Fui trabalhar na área de construções pesadas. Trabalhei na Fiat Alice, tratores e máquinas rodoviárias. Lá produzia tratores, pá carregadeiras. Isso já era uma fábrica mesmo? Já era uma fábrica, a Fiat Alice. Que era onde a Fiat? Era Betim, não? Era ali na Amazonas, quase com Davi Sarnoff. Tá. Eu acredito que ainda é, mas mudou. Salvo engano, é
CNH, não tenho muita certeza. É Case New Holland, É. Mas logo à direita ali da Amazonas, sei. a gente ia de ônibus e tudo. É lá, né? é uma fábrica lá. É muito aprendizado. Eu trabalhava no controle de qualidade, na linha final. Então, a gente tinha que operar os equipamentos para ver Fazer se o teste. É, pra fazer ver o se tá teste final. funcionando. Se tinha vazamento, se estava tudo funcionando, se a caçamba estava tendo os movimentos corretos. Foi uma época muito boa também. E de lá eu fui para a Terex do Brasil. Terex. Na época da Terex, ela era GM, General Motors do Brasil. Então era uma empresa top. É uma empresa que eu trabalhei 5 anos. É a multinacional, né? Era. A Fiat também era na época. Também era multinacional, era do grupo Fiat. Era do grupo Fiat. Na época da Terex do Brasil, né, ela tinha muitas vantagens e estava além do tempo das outras empresas. E como é que era para trocar na época? Você falava assim, eu vou trocar, vou mudar, ou as pessoas te procuravam para... Como é que você fazia assim, eu tô aqui, eu tô insatisfeito, eu vou mudar de trabalho, eu vou... Porque hoje tem muita figura do LinkedIn, tem a indicação, tem o Headhunter, né? Mas na época, como é que era que funcionava essa, Na época, é o seguinte, transição de para carreira? quem estava desempregado, era jornal. Jornal. No jornal tinha anúncio de venda Entendi. de casa e de empregos, para quem estava desempregado. Para quem estava empregado, era network, né? Relacionamento. Olha para você ver como que o network é importante, né? Até hoje, o network é importante. Que às vezes um colega saía de uma empresa, Indicava. ia para outra, o pai legal. do seu amigo que estava trabalhando em outro local te indicava, falava, olha, eu tenho um colega que entende muito deste assunto, Legal. dê uma oportunidade para ele trabalhar com vocês. A gente Aí, no seu mudava. caso, mudou, foi pelo networking que te indicou para a Terex. A Terex do Brasil, amigos que eu tinha que trabalhavam Entendi. Ô, Sebastião, vem para cá. lá. Você vai gostar, aqui é muito bom. Vambora. E precisava falar outra língua na época, inglês? Não precisava de nada, absolutamente nada. Só saber trabalhar. Eu fui trabalhar na área de métodos e processos. Entendi. Métodos e processos de fabricação. Então, ia fabricar um eixo. A gente tinha que pegar todas as operações, ele ia para o torno, para a fresa, Entendi. para fazer um rádio chaveta. A gente escrevia operação por operação. Entendi. E eu aprendi a fazer programação de torno a controle numérico. Naquela época, a programação era com fita perfurada. Então, tinha uma fita perfurada, você fazia um programa à mão, levava no departamento, eles perfuravam a fita, levavam para o torno mecânico, abriam uma caixa, punha a fita e o torno lia. É quase que hoje, se você parar para pensar, os programadores e desenvolvedores de qualquer software hoje é mais ou menos isso. Ele programa para o software fazer aquilo que ele está pedindo. E na época era a mesma coisa, né? Você fazia programação, colocava ali, ele fazia exatamente o que você tinha programado, né? Vira direita, esquerda, vai para frente, fura, corta. Isso. E para um torno mecânico, né? Fazia uma peça, fazia um rasgo diferente, tem uma parte circular, acabamento aqui é retificado, ultra fino, lá pode ser mais grosseiro. Entendi. Era bom, era muito bom. Aprendizado Devia ser excelente. Altamente tecnológico, devia ser um Era. negócio fora do Extremamente. comum, né? E tem um caso que eu me lembro lá da Terex, que às vezes eu conto para as pessoas, e alguns nem sabem direito o que é, né? Um dia tivemos uma reunião com o presidente. Era uma coisa dificílima, né? O presidente do Brasil ou mundial? O presidente do Brasil chamou para uma reunião na sala dele. Tá. E o presidente da Terex. mundial, da Terex, ele ia assinar um documento, colocar num aparelho de fax e ia aparecer lá assinado aqui no Nossa, Brasil. devia ser uma loucura. Ninguém acreditava naquilo. Ele falou, não, vai acontecer. Vão lá. É igual- Aí nós fomos, o presidente que estava no Brasil, não sei exatamente o cargo dele, junto com o norte-americano, ele assinou um documento. O documento apareceu para nós assinado numa folha. Aquilo foi uma Milagre, né? demonstração de tecnologia de ponta.
E mais tarde nós fomos conhecer como fax. Fax. Ainda não tinha o fax. Que é realmente muito curioso, né? Você mandar ali escrito, de repente sair do outro lado, é um negócio... Muito interessante. Na época era assim, tecnologia de ponta, lá na Terex do Brasil. Fiquei esse período todo na Terex, foi uma fase muito boa, de muito aprendizado. Depois eu saí e acabei encontrando com um amigo que fez escola técnica comigo. Nós montamos uma fábrica. Aliás, ele tinha uma fábrica e eu me associei a ele. Fábrica de que era? De usinagem e caldeiraria. Ah, tá. Então lá tinha torno mecânico, fresa, retificadora, mandrilhadora, máquinas de solda, montagem. E começamos a trabalhar no mercado, fornecendo esse tipo de serviço, especialmente para mineração e siderurgia. Ficamos lá quase 10 anos trabalhando junto. Ah, vocês ficaram 10 anos então nessa fábrica? 10 anos nessa Olha fábrica, isso. que ainda existe. Ah, existe ainda? E aí, fazendo muito trabalho para mineração, para a Ferteco Mineração, o gerente geral da Ferteco me convidou para trabalhar com ele. Entendi. E aquele trabalho por conta própria já estava um pouco desgastante, você não tinha férias, né? Todo mundo acha que empreender no país é simplesmente sentar atrás da cadeira e dar ordem. E no final do dia você trabalha 30 vezes mais, né? Exatamente. E você ter o seu negócio é muito difícil. E eu parabenizo todo mundo que tem, porque realmente é complicadíssimo. Você tem que simplesmente olhar 360 graus de tudo. Exatamente. E você não termina o trabalho quando acaba aqui. Você vai para casa e ainda fica pensando, ainda tem estratégia, ainda tem um cliente, ainda tem faturamento, ainda tem a despesa, custo, enfim. É 24 horas, né, girando, dor de né? cabeça. A responsabilidade é toda sua. Exatamente. E aí, foi uma época que eu me casei, tive filhos, né? E eu não conseguia programar umas férias com as férias dos meus filhos. Aí eu aceitei o convite e fui para a Ferteco Mineração em Brumadinho, a mina lá de Brumadinho. Que é até hoje, né, a Ferteco? É aquela mina onde, infelizmente... Foi lá. Foi aquela mesmo? Do Córrego do Feijão, se eu não me engano? Isso, Córrego do Feijão. Ah, entendi. Porque no córrego tinha algumas pepitas, né, de minério que se arredondavam pelo movimento, elas iam sendo arrastadas, Entendi. que pareciam um feijão. Ah, é por isso que chama Córrego do Feijão. Por isso que se chama Córrego do Feijão. Era um minério rico que tinha lá, Entendi. né? Uma magnetita de alto teor. Eu fui trabalhar lá na Ferteco. Que já fazia exploração de minério na época. Na época era uma mineradora muito boa, tivemos excelentes resultados. Era privada a Ferteco? Não, Ferteco era do grupo ThyssenKrupp, alemã. Entendi. E que é a mesma do elevador. Acredito que seja. ThyssenKrupp, né? Na época, eu não sei falar se era, né? Mas acredito que seja. E a Ferteco era composta pela mina de Córrego do Feijão, Brumadinho, e pela mina de fábrica em Congonhas. Entendi. E aí você foi para trabalhar lá? Fui trabalhar na Ferteco Mineração, na área de manutenção, ótimo aprendizado, ótimos companheiros. Meu chefe, até hoje, eu falo muito bem dele, o Pancrácio, né? José Pancrácio Ribeiro, uma pessoa excepcional. Um abraço para ele aí. Um abraço para o Pancrácio. E por coincidência, não é coincidência, mas nós ainda temos um grupo de WhatsApp que chama Ferteco Mineração. Olha só, que bacana. São os amigos lá da Ferteco, nós que trabalhávamos lá, né, naquele tempo, e estão sempre... E era mesmo lugar a mina? Mesmo lugar. Lá em Córrego do Feijão, Brumadinho, e a outra em Congonhas. Aí passaram-se alguns anos e a Vale adquiriu a Ferteco. Ah, tá. Então a Ferteco deixou de ser ThyssenKrupp, Ferteco, e passou a ser Companhia Vale do Rio Doce. Naquela época era Companhia Vale do Rio Doce. E aí todos os funcionários começaram então a serem funcionários da Vale. Aí passamos a ser funcionários da Vale. Eu trabalhava em Córrego do Feijão, aí assumi também a mina de fábrica na minha área. Entendi. Passei a fazer feijão em fábrica. Entendi. E com a expansão dos nossos negócios, né, trabalhando na Vale, uma empresa de ponta, né,
A Vale sempre foi realmente uma empresa diferenciada, totalmente. Aí eu fui convidado, entre aspas, né, a ir para Mariana. A época que você chegou aí para a Vale, quem que era o presidente da Vale na época? Era o Eliezer lá, o... Roger Agnelli. Ah, já era o Roger Agnelli. Ah, tá. Também fez uma outra grande expansão, né, a Vale. Excelente, muito aprendizado. Tem uma frase que eu ainda uso até hoje, sabe? Na manutenção ela é muito sábia, né? Back to the base. Back to the base. Porque as pessoas às vezes gostam muito de inventar muita coisa, implementar complica muito, né? Deixa de fazer o básico. Para nós da manutenção, fazer o básico era fundamental. Extremamente importante, né? Cuida do básico primeiro, depois a gente avança, né? Back to the base. E indo para Mariana, fui trabalhar lá na mina de Mariana. Uhum. Mariana era composta por Alegria, Timbopeba, Fazendão e Fábrica Nova. E isso sempre trabalhando... você chegou a morar nessas cidades ou sempre morando em Belo Horizonte, indo e voltando? Como é que era? Na mina de fábrica e córrego do Feijão, eu conseguia ir e voltar. Eu levantava às 5 horas da manhã, pegava um carro, 7 horas estava dentro da mina. Entendi. Hora de voltar. Não tinha hora. Se desse algum problema, eu faço até a comparação, sabe? Você forma em medicina. Você pode fazer uma especialização, alugar uma sala na Savassi, ter uma secretária, pegar seu emprego 9 horas e falar, a partir de 5 eu não atendo mais ninguém. E acabou. Ou você pode ir para o HPS. No HPS é Hospital de Pronto-Socorro. Acabou. 24 horas. Deu hora de sair. Chegou um problema sério, um acidente grave. Vai ficar lá até resolver. Você fica até resolver tudo. Então, manutenção era isso. Até resolver tudo, estávamos lá. Entendi. Tinha dia que não tinha problema nenhum, você conseguia sair dentro do horário. Então, em Congonhas e em Brumadinho, eu ia e voltava. Entendi. Quando eu fui para Mariana, não dava para fazer bate e volta todos os dias. Porque eu teria que levantar 3h30 para chegar em Mariana, no horário de 7 horas e pegar serviço. Aí eu ia para Mariana, segunda-feira de madrugada, e saía sexta após o expediente, ou sábado se a gente ficasse muito tarde, se desse algum problema. E passava o final de semana aqui em Belo Horizonte com a minha família. Realmente é uma luta, né? Um sacrifício, porque às vezes a pessoa fala assim, trabalho na Vale, né? Uma empresa maravilhosa e tudo bem, mas o sacrifício que você tem que fazer às vezes, tem que deixar a família para dedicar ao negócio, realmente é um tempo que não volta atrás, é uma experiência, um aprendizado, mas as pessoas às vezes não veem isso, né? Ou não vê e não sabe como que funciona, né? Exatamente. Você tem que estar de prontidão. É quase o plantonista lá do HPS, atuando dentro da fábrica. Ainda mais na área de manutenção, né? Você não pode deixar uma planta parada. A planta tem de girar 24 horas por dia. Impressionante. Deu problema, você tem que resolver. Mariana, para mim, também foi excepcional. A minha passagem por lá foi ótima. Também gosto de citar o nome do meu chefe lá de Mariana. Aproveita e manda um abraço para ele. Maurício Max, né? De vez em quando a gente troca mensagem aí no LinkedIn. Maurício Max é uma pessoa excepcional, aprendi muito com ele. E nessa época, o meu ex-chefe lá na Vale, ele saiu da Vale e foi para Londres trabalhar na ArcelorMittal. A Mittal inicialmente era uma siderurgia. Ela começou com uma siderurgia ou com mineração, a Mittal? A Mittal era siderurgia. Siderurgia. Ainda é hoje o maior siderúrgico do mundo, né? Um dos maiores grupos siderúrgicos do mundo. O maior produtor de aço no Brasil. Aí meu ex-chefe foi para lá e me convidou para ir para lá. Para Londres. Para Londres, para trabalhar na ArcelorMittal, que a ideia era fazer um braço forte da mineração. Tá. Entendi. Tomar uma decisão dessa foi difícil, né? Eu tinha um filho já fazendo engenharia
e aí minha filha preparando para o vestibular de medicina. Aí o coração... E tinha as datas, né? Escola lá na Europa começava agosto, setembro, aqui é março, né? Então foi uma dificuldade para tomar uma decisão e não é fácil, né? Você sair do seu país e ir para outro país levando toda a família junto. E aí, finalmente, eu aceitei a proposta e fui trabalhar na ArcelorMittal Mineração, sediado em Londres. E aí a família foi? Aí foi um bate-volta também meu e da família. Entendi. Porque tem uma história, né? Quando eu fui para lá, eu ainda não tinha a permissão de trabalho, né? Que é chamado Work Permit. Tinha visto, mas não tinha Work Permit. Aí durante 6 meses a gente tinha que ir... fazer o trâmite. Com menos de um mês voltava, porque você não tinha permissão de trabalho para trabalhar. Entendi. Aí passaram-se 6 meses neste bate-volta. Saiu o Work Permit, a empresa pagava hotel para ficar mais 6 meses. Entendi. Aí eu fiquei mais 6 meses em hotel, não tem jeito de levar a família. Entendi. Aí, mais 1 ano, a empresa pagava um apartamento, mas era um apartamento só para você. Aí eu fiquei no apartamento, lá em Londres, em Hampstead, pago pela empresa. Morando lá, já. Lá. Aí, finalmente, eu aluguei um apartamento para mim, já com o intuito de levar a minha família, né? Na época de férias no Brasil é mais prolongada, né? Eles iam, e a ArcelorMittal Mineração, ela tinha minas na Ucrânia, na Bósnia, no Cazaquistão, no Canadá, nos Estados Unidos, no México, na Argélia, abrindo negócios também na Libéria e no Brasil. Isso tudo na área de mineração? A minha área era só de mineração, restrita a minério de ferro. E eles tinham um objetivo, assim, claro, de ser um concorrente da Vale, da BHP, de ser um player mundial? Ou eles queriam só ter fornecedores, insumos próprios para a própria fabricação deles? Qual que era essa... Na época, né? Na época, eu acredito que o objetivo era exatamente esse. Entendi. Produzir o seu próprio insumo. Entendi. O minério de ferro é o principal insumo para a produção de aço. E como a ArcelorMittal tinha minas no mundo inteiro, ela conseguia produzir o minério de ferro e alimentar as suas próprias usinas. Esse era o objetivo principal. Entendi. O objetivo de crescer na linha de produção, porque você acaba ficando na mão dos grandes produtores. Porque o volume é muito grande. Exatamente. Né? É uma grande siderurgia, uma das maiores do mundo. E assim, só um parênteses, né? A gente vê que a China tem crescido muito e tudo. Existe alguma siderurgia, uma siderúrgica como a Mittal, alguma coisa assim, na China, assim? Porque a China parece que está crescendo muito. A gente sabe que... E até uma outra curiosidade também, já aproveitando, né? 2 perguntas em uma. Pô, a Índia tem minério, né? Assim, eu não conheço, não sou profundo conhecedor, como a sua experiência, né? Mas tem minério na Índia? E a China tem concorrente? Como é que é esse mercado hoje? Na verdade é o seguinte, né? A China também, hoje, né? É um dos maiores produtores de aço. Já é. Do mundo. Já é também. Eu costumo até dizer, né? O que a China quiser produzir, ela vai ser um dos maiores do mundo. O volume é muito grande. É muito grande, né? Um país com mais de 1,5 bilhões de habitantes. Igual a Índia. Né? E minério de ferro não é uma particularidade do Brasil, né? Minério você acha, né? Meu antigo chefe, né? Que eu também tenho grande estima e admiração. Gosto dele. Mandar um abraço para ele também. Eu até uso. Eu tenho impresso um e-mail que ele me mandou até hoje. Né? Ele chamava Meu Grande e Querido Amigo. E ele também é meu grande e querido amigo, é o Kleber Silva. Aí, aproveitar e mandar um abraço, nós vamos mandar esse podcast para todo mundo, aí vou rodar o mundo aí. E em 8 de abril desse ano, o Kleber Silva retornou para a ArcelorMittal. Voltou.
voltou para a ArcelorMittal cuidando das minas da ArcelorMittal, especificamente das minas independentes. Entendi. Então, a ArcelorMittal para mim foi um aprendizado muito grande. Mas só voltando passo, aí você chegou a ficar lá em Londres e trabalhava de lá visitando as mineradoras, como é que funcionava? Visitando é bem suave, né? Porque trabalhar em manutenção... Eu estou perguntando, gente, porque eu já vi umas fotos aqui que depois nós vamos mostrar para os nossos ouvintes, telespectadores e que assistem ao nosso programa, que é realmente fotos muito interessantes, né? De mineradoras em lugares totalmente hostis e quem conduzia tudo, na época como presidente, né, da Arcelor Mineração, o doutor Sebastião visitava as fábricas, enfim, né, as mineradoras, são fotos bem interessantes, né, Sebastião? Não é um paraíso que você ia chegar lá em Nova York, um lugar maravilhoso, era um lugar, parecia que estava indo para a guerra, né? Eu até digo para o pessoal, né, não tem minério de ferro na Praça 7. Né? Nem lá em Copacabana. Com certeza. Os minérios normalmente um local mais remoto, né? Hoje, né, uma das grandes mineradoras do Brasil, fora a Vale, que a Vale é diferenciada, é a Anglo América. Anglo América. Em Conceição do Mato Dentro. Olha para você ver. Nossa terra natal, né? A Anglo América, instalada em Conceição, né? É a empresa que mais paga CEFEM, né, que é Contribuição Financeira por Exploração Mineral, do estado de Minas Gerais. Então, Minas Gerais, com 853 municípios, quem mais arrecada CEFEM é Conceição do Mato Dentro. Foi engraçado, eu tinha uma perspectiva que seria talvez a Vale, mas eu não sabia que já é a Anglo, né? Que para nós é muito bom, não? Conceição do Mato Dentro está recebendo uma boa arrecadação. A Vale paga mais do que a Anglo, não tem dúvida nenhuma. Mas em locais Minas, diferentes. Entendi. Então, em Minas Gerais, né, a cidade de Conceição do Mato Dentro arrecada mais CEFEM. Mais do que Itabira, do que Mariana, Itabirito, Itatiaia e o Sul. No Brasil, é lá no Pará. Entendi. Né? Aí é a Vale. Aí as operações são da Vale. Entendi. Entendeu? Lá em Carajás, Carajás, entendi. As operações da Vale pagam CEFEM para os municípios onde ela explora o mineral. Então, você tem que pagar essa contribuição financeira por exploração mineral ao município. Entendi. Você está explorando minério, você paga ao município. Conceição é a que mais arrecada em Minas Gerais. Entendi. Dos 853 municípios que tem aqui, é a que mais arrecada. Entendi. Então, Conceição tem muito recurso financeiro proveniente da mineração e de outros impostos, né? Que bom, né, que a gente tem essa possibilidade de transformar toda essa matéria-prima que Deus nos abençoou, né, na nossa própria cidade, que eu me considero, eu nasci em Belo Horizonte, mas sou naturalizado, né, com passaporte lá de Conceição do Mato Dentro. Que a gente possa trazer, né, todos que o governador lá de Conceição do Mato Dentro, né, o prefeito, possa transformar toda essa riqueza em benefício para a população, né, com escola, saúde, educação, segurança. E isso para a gente é primordial, né? E assim, a gente às vezes vê o lado... Eu tive em Patinga esse final de semana, eu fiquei muito impressionado. Eu fui num casamento em Patinga, e aí peguei um táxi, estava conversando um pouco com o taxista, e ele contando como foi a transformação, né, do Vale do Aço em relação às empresas que foram para lá. Não foi a cidade que trouxe a empresa que virou o que é. Não, a empresa que trouxe todos os benefícios, né? Eu fiquei muito impressionado, porque muito tempo que eu ia lá, em Ipatinga, e realmente como que faz a diferença se você tem uma empresa, né, muito próspera, uma empresa muito boa, que traz muito benefício, que traz recurso, e se o governador daquela cidade, ou o prefeito daquela cidade, conseguir realmente extrair o melhor dos recursos financeiros que a cidade deixa, ele transforma a vida das pessoas, né?
é impressionante. E isso eu vejo as mineradoras como um todo, né? Que realmente transformam o lugar que elas estão, leva tecnologia, treinamento, contrata as pessoas, da saúde, da educação, que é o papel do Estado, né? E a gente às vezes tem uma visão completamente distorcida, acha que o Estado é que promove, né, o país, e não é. Se você pegar os países mais prósperos do mundo, são os que têm mais empresas pujantes do mundo, né? Por isso que o mundo todo luta pelas empresas, porque as empresas acabam levando tecnologia, levando educação, levando então essa experiência sua, né, de grandes empresas. Você vê o quão importantes são as empresas, né, nesse meio, especialmente da mineração. Exatamente. Faz essa transformação. Conceição tem recurso, né, financeiro para realmente fazer uma transformação. Um dado importante de mineração, que a maioria das pessoas não sabem, a mineração tem um efeito multiplicador de 1 para 11. Isso significa o seguinte: cada carteira assinada dentro da mineração, ela gera 11 carteiras assinadas fora da mineração, que podem estar dentro do município, em municípios próximos, prestando serviço para a mineradora. Isso é um dado do IBRAM, né? Então, quando você tem 3.000 funcionários lá em Conceição do Mato Dentro trabalhando, quer dizer que você tem 39.000 funcionários que dependem daquela... que estão naquele circuito prestando serviço de alguma forma para a mineração. Impressionante. É o que a gente chama de efeito multiplicador. E recurso financeiro, efetivamente, lá tem muito recurso financeiro. Você fala cidade, A cidade, Sim. Tendo uma boa gestão, tem muito recurso para aplicar, né, principalmente a área de saúde, a área de educação, saneamento básico, que é muito importante. Super importante. E mobilidade também, que é muito importante. Claro. Hoje a gente tem muito problema lá em Conceição do Mato Dentro de mobilidade, né? Trânsito na hora do rush, né? É muito difícil. Então, o volume aumentou, né? O número de pessoas que mudaram para lá, né? Cresceu. O último levantamento aí do IBGE, se não me engano, 23.600 habitantes. Impressionante, né? Como é que deu um salto. Então, muitos foram morar, muitos voltaram para a cidade, né? E muitos estão lá de passagem, trabalhando como funcionários, né? Porque quando você fala amplo, quantas empresas prestadoras de serviço que tem hoje lá dentro? Várias. Se você tentar hoje uma pousada, e lá tem inúmeras pousadas, hotel, para fazer uma reserva, é muito difícil. É muito complicado, os preços estão altíssimos. Teve um encontro da nossa família agora, no sábado, né? Você foi até convidado, mas infelizmente não pôde, vamos ter que repetir a festa para você poder ir. E realmente foi uma dificuldade para achar uma pousada, um hotel, alguma coisa, porque realmente está tudo lotado e acho que 90% para a Anglo, para a mineradora. E é uma coisa... Prestador de serviço. E é impressionante como que eu também fiquei muito impressionado. Eu fui no supermercado lá em Conceição, fiquei impressionado, assim, fiquei muito feliz de ver as pessoas com o carrinho lotado, fazendo compra. Então você vê as crianças, jovens, adultos, mais velhos, todo mundo enchendo o carrinho. Quer dizer que, né, excelente, porque tá circulando dinheiro, né? Verdade. Eu vou voltar numa pergunta que você fez, né, sobre as minas no mundo, né? A minha função, eu era gerente geral de manutenção. Então a minha função era manutenção, avaliação de projetos, aprovação de CAPEX, apresentação, né, lá na diretoria para aprovação, manutenção em geral de equipamentos móveis, né, caminhões, tratores. Que no final do dia é o cérebro da operação de mineração. Sem isso não tem mineração. E equipamentos fixos, né? A correia transportadora, o britador, uma peneira, todos esses equipamentos que fazem parte da linha.
Então, nós tínhamos que visitar, fazíamos levantamentos, propostas de crescimento, de melhoria, né? Melhoria de DF, que a gente chama de disponibilidade física, né? Ô, Sebastião, assim, só uma curiosidade, né? A gente fica vendo hoje no mundo que a língua é uma coisa muito importante. E na sua vida, né, a língua, quando eu falo assim, o português, né, que é a nossa língua nativa, mas fora isso tem o inglês, né? E pelo que eu entendo, acho que na verdade tudo que você fazia, suas apresentações, reuniões, era tudo em inglês, né? Quão importante foi o inglês para sua vida? Porque às vezes a gente fica querendo, né, que as pessoas aprendam inglês no Brasil. E muitas pessoas, para que inglês? Eu não falo inglês aqui. Mas quão importante no meio empresarial, profissional, o inglês é importante, né? E a diferença, porque muito provavelmente essas apresentações todas que você fez para um board, né, para um conselho de administração, para todo mundo, era praticamente, acho que é tudo em inglês, não é? Sem dúvida nenhuma, né? Inglês era o grande diferencial, né? Você ia na Ucrânia. Ucrânia é um local que eu ia muito, né? Lá fala ucraniano. Ucraniano, dizem, né, que ucraniano e russo é parecido com português e espanhol. Tem uma leve diferença. Entendi. A gente andava com uma tradutora. Então, você falava em português, em inglês, né? A tradutora traduzia, falava com o pessoal em ucraniano. Falavam com ela e ela voltava para a gente, né? Você vê como é que é Era importante. Um grande desafio, né? Especialmente cultura. Cultura totalmente diferente, né? Cultura na Ucrânia, cultura, alimentação, linguagem, forma de expressão, né? Eu tenho vários casos, né? Que algum deles eu até conto, né? Porque a gente conversava antes. Como é que é a cultura lá? O que você não deve fazer? Entendi, já chegar preparado. Exatamente. Uma vez numa reunião eu estava numa reunião com indianos, o Mr. Mito é indiano. Uma das pessoas me repreendeu porque eu cruzei a perna durante a reunião. E isso não foi bem visto. Você está falando com o indiano e cruza a perna, não é bem visto. Não sei hoje, mas na época foi. Na época foi uma coisa eu fui, culturalmente... entre aspas, até repreendido. Entendi. Porque cruzei a perna na frente de uma pessoa que eu estava conversando. Entendi. Lá na Ucrânia eu tenho vários casos, mas uma das minhas apresentações, eu sempre conto esses casos, até falei no podcast com o Lúcio, né? Uhum. Eu fiz uma proposta na área da manutenção. E o CEO local não concordou muito. Então a tradutora falou comigo que ele disse que poderia me matar 15 vezes. Aí eu falei, Irina era o nome da tradutora. Falei, eu não entendi. Eu vou morrer Por aqui favor, agora? repita. Não, Mr. Kazenka manda te avisar que ele poderia matar 15 vezes. Era uma discordância plena. Entendi. Quer dizer, eu discordo plenamente disso. Entendi. Né? E aí a forma de falar, eu vou te matar 15 vezes. Aí eu respondi, falei, bom, cultura também, a gente tem que expor a nossa. Claro. Né? Aí eu falei com ela, respondi em inglês, né? My country, just one is enough. In the head center. Eu falei assim, olha, lá no meu país, uma vez só é suficiente, no meio da testa, um tiro só. Aí o pessoal ficou assustado, ela falou assim, eu posso falar? Claro. Claro, pode falar com ele aí, né? Porque cultura é cultura. Claro, com certeza. E aí, a partir da nossa convivência, um dia a gente estava numa outra discussão e ele falou que poderia me matar 3 vezes. 3 vezes? Bom, já diminuiu, 3 né? vezes já era um amigo, né? Com certeza. Era um amigo. Então, é muito aprendizado, né? E fui algumas vezes lá na Bósnia também, que era muito interessante. Também falei sobre isso. A gente ia para Croácia, descia em Zagreb, capital da Croácia, e ia de carro até Prijedor, escreve Prijedor, que era a cidade onde tem a mina. A mina. E eu notava que a gente via muitas paredes, muro, casas destruídas, com buracos, furos, né?
Eu não sabia exatamente. Aquilo era fruto da guerra. Olha só, até hoje tem os vestígios. Até naquela época, né? Já tem. Eu retornei lá da Inglaterra aproximadamente em 2010, 2009, 2010. Você voltou na Inglaterra? Voltei para o Brasil, né? Lá perto da mina, logo na entrada, tinha um cemitério. Ó, Morreram muitas pessoas. entendi. E uma característica que eu observei na mina, que também me chamou a atenção, e eu perguntei o motivo, tinha muitas mulheres. Eu Trabalhando. perguntei, olha, bacana, aqui tem muitas mulheres. É, porque morreram muitos homens. Impressionante, né? Então, são coisas assim que marcam a sua vida, né? É. E aí eu tive experiências na Ucrânia, Bósnia, Cazaquistão, Estados Unidos, Canadá, né? Canadá a gente pegava lá temperaturas de menos 40 graus. Nossa, mãe. Tá Para bom. entrar dentro da casa que a gente ficava, se alguém não fosse lá todos os dias com máquina para limpar o caminho, você não entrava. De tanta neve. A neve cobria Que isso? a janela. Tá louco, rapaz. Era, né? Aí você saía de lá e ia para a Libéria, extremamente quente. Nossa. Você saía, eu costumo dizer, né? Você saía de um menos 40 e ia para um mais 40. 80 graus de variação. Agora uma curiosidade, né? É só para lembrar. Então, na realidade, essa história toda, né? O Sebastião já estava na Celor Mineração, né? Coordenando todas essas minas lá de Londres. E a operação dentro das mineradoras, né? Seja na Libéria, seja no Canadá, seja nesses países que você for na Ucrânia, a operação é a mesma? Os equipamentos são os mesmos ou varia de acordo com a temperatura, de acordo com a forma de extração? Tem diferenças? Olha, basicamente são os mesmos, né? A mesma natureza, Entendi. varia um pouco os fabricantes. Tem região que tinha mais Komatsu, tem região que tinha mais Case, Entendi. região que tinha mais Caterpillar. Entendi. Tinha região lá perto da Alemanha, por exemplo, tinha muito Liebherr, que nós até trouxemos aqui para o Brasil. Entendi. Nós trouxemos, entre aspas, né? Compramos para usar nas nossas operações também. Então, dependia. Um britador lá na Ucrânia, que era muito usado, Uralmacher, ele era russo. Entendi. Aqui, eu nunca vi um britador russo. Entendi. Britador de mandíbula, que é aquela operação inicial de quebrar os blocos para iniciar uma abritagem, né? Mas a minha área, né, voltando, eu era responsável pela área de manutenção, projetos, aprovação de contratos, lá na Ucrânia, Entendi. né? E depois, né, uma experiência também que eu tive que foi fantástica, muito boa, foi em Princeton, West Virginia, nos Estados Unidos, Ó, que legal. que eram minas de carvão, céu aberto e subterrânea. Então, a minha experiência, que eu nunca tinha tido uma experiência de entrar em uma mina subterrânea de carvão. Olha. Aquele pó preto, né? E Entendi. tem um caso que eu também gosto de contar. Uma vez eu fui com a CEO de lá, mais uns colegas, e ela falou, vão entrar na mina. Eu falei, meu Deus, entrar numa mina, eu nunca tinha entrado numa mina, muito menos de carvão. Aí pegamos um carrinho em cima de trilho e fomos. De repente o carrinho parou, eu só via um túnel muito pequeno. Ela olhou para trás e falou, now just crawling. Eu fiquei imaginando, crawling. Eu lembrava que crawling era engatinhar, né? Usar expressão para crianças, né? Ela foi na frente engatinhando, aí engatinhava um pouco, de repente tinha... Ela falou assim, vamos ver se esse brasileiro aqui realmente... Aí tinha uma caverna maior, o outro engatinhava de novo e ia para outro. Eu falei, meu Deus, onde nós vamos sair, né? Então foi uma experiência assim, não vou dizer apavorante não, mas... Impressionante. Entrar em uma mina de carvão. E a oxigenação? Tinha oxigênio? Tinha oxigênio, respirava, né? Mas você chegava num ponto, eu falava assim, e se der um problema aqui? É. Acabou. Você vai fazer o quê? Gritar? Saída de emergência? Não sair correndo? Não tem. Loucura, Você tem que né? estar tranquilo, Calmo. e procurar a saída com calma, porque senão fica por lá.
né? Complicado. Então foi uma experiência muito boa. Aí eu retornei para o Brasil, né? Teve aquela grande crise lá nos Estados Unidos, retornei para o Brasil. O meu chefe lá geral, que era o CEO, José Francisco Viveiros, veio também. Passou um tempo, ele se aposentou e eu assumi o lugar dele como CEO Mining Brasil. Aí fiquei responsável pelas minas de Serra Azul e de Andrade, que estava arrendada para a Vale, depois a ArcelorMittal recolheu novamente. Tive esse período aqui de Brasil, né, porque somando tudo, são 13 anos de ArcelorMittal, uma empresa que eu tenho assim, muita dedicação, sou muito grato, aprendi muito, tive muitas oportunidades. A ArcelorMittal realmente assim, abriu a minha cabeça para o mundo, né, de forma muito interessante. E no último ano que eu estive na ArcelorMittal, antes de me aposentar, eu assumi também a Libéria como CEO da Libéria. Então era Libéria e Brasil, né? Libéria, eu ficava 3, 4 semanas em cada país, dependendo da necessidade. Entendi. Né? E trabalhar na Libéria foi um desafio também enorme. Pois é, a gente imagina, porque a gente pensa assim, Brasil já é desafiador, especialmente numa área de mineração, são vários desafios, tem questão ambiental, depois teve problema com barragem, quer dizer, o cerco só fica... Mas Libéria, né, a gente nem imagina como que seja, assim, né, essas experiências lá, realmente, quando você assumiu, então, você assumiu a presidência da Arcelor Mineração aqui e a presidência da Arcelor Libéria. E aí Por um período eu fiquei na Libéria também. Entendi. Eu fiquei só aqui, passou um tempo, eu fui convidado, né, pelo meu ex-chefe para assumir a Libéria, né? A Libéria é um país assim, muito pobre. Você saía da mina e ia até o porto, por exemplo, 9 horas de carro. 9 horas? Não tinha lugar nenhum para parar. Você fala, vou parar num poço de gasolina. Nossa. Eu vou tomar um café. Estou precisando de fazer alguma coisa. Não parava em nada. Um carro atrás, com segurança, armado. Olha. Para você percorrer o país, sair de um ponto e ir ao outro ponto. E não tinha helicóptero, não tinha uma... Tinha helicóptero para emergências. Entendi. Teve uma emergência, você acionava, o helicóptero chegava e te tirava do país. Ah, entendi. Lá dentro a gente fazia todos os percursos de carro mesmo. Igual filme. Então tinha o porto, uma ferrovia, a mina, onde era explorado o minério, com as instalações de britagem e tratamento do minério. Impressionante. Então foi para mim, assim, uma experiência fantástica, né? Uma oportunidade única de conhecer a África. Era um local, assim, uma região de muita pobreza mesmo, extrema pobreza. Impressionante. Isso dá muito aprendizado, sabe? Mexe muito com arrogância, né? A gente vê o que vale a vida. Né? A gente entende que ter um pouco mais de humildade, simplicidade, faz muito bem para a gente. É muito bom. A gente vê tanta gente passando fome, às vezes a pessoa está reclamando ali, às vezes de um carro, está reclamando de, né, várias coisas supérfluas que não preenchem a vida da gente, mas quando você para pensar ali que a pessoa está passando fome, não tem o que comer. Exatamente. Às vezes não tem o que vestir, às vezes você não tem um hospital, não tem uma criança chorando, quer dizer, é uma situação que a gente, às vezes, sai um pouco da realidade da gente, mas que a gente não pode esquecer, porque Deus nos dá tantas coisas tão boas e às vezes a gente reclama por tanta besteira, né? Murmuração. E eu vejo isso em todos os aspectos. Às vezes as pessoas têm tudo na vida, mas continuam reclamando, murmurando e não sabem o que é realmente desafio, o que é realmente ter um problema, né? E em Conceição agora... a gente fica... Essa festa foi o Carlos Magno, né? O Dr. Carlos Magno, que é médico, que a pedido da mãe dele, que era minha avó, Didina, não, você tem que fazer a festa, chama Festa da Rapadura, rememora todas as formas que o meu avô criava a família,
E eles criaram a família com muita dificuldade. Fazia rapadura, fazia o queijo, fazia farinha, e assim que eles sobreviviam no meio do nada. Mas uma coisa curiosa que a gente fala hoje, minha filha, né, assim, não dá para acreditar. Na época dos meus avós, né, em Conceição do Mato Dentro, na roça, não tinha luz elétrica, não tinha banheiro, não tinha aquecedor, não tinha nada. Ou seja, o banheiro era numa fossa ali, do lado de fora da casa. Uma casa, muito provavelmente, com no máximo, 2 cômodos ali, quase com 10 filhos, né? Tomar banho, não tinha água encanada, tomava banho do lado de fora. Não aquecimento. Aquecimento, muito provavelmente, era do fogão a lenha. Então, como que você para pensar? Hoje a pessoa tem uma casa, tem água encanada, tem um banheiro na privativa, vamos dizer assim, e tem luz dentro de casa. Né? Só de ter isso, em comparação, né, antigamente, já é um avanço, né? E a gente às vezes fica reclamando ainda com tudo, né? E aproveitar, a gente já está chegando mais ou menos assim, gente, dá para escrever aqui, na verdade, uma minissérie. Hoje é o primeiro dia, muito provavelmente nós vamos convidá-lo para participar aqui mais, porque a história é muito legal, tem muita história para contar. Mas de tudo que você viveu, né, Sebastião, na sua vida profissional, enfim, chegou ao ponto máximo da carreira profissional, um presidente de uma multinacional, né, empresa excepcional, das maiores do mundo, né? Assim, o que você poderia passar aí para todo mundo que está nos ouvindo, assim, primeiro os desafios que você viveu, aquilo que você realmente... que é uma reflexão que você fez, né, sobre a questão da Libéria. E o que você acha assim, de legado? O que você acha que as pessoas precisam viver, precisam aprender? O que você gostaria de deixar da sua experiência profissional, da sua experiência de vida? A gente sabe que você é uma pessoa espiritualizada, um cristão. E o que você, né, poderia assim, falar para as pessoas que estão nos ouvindo, estão assistindo esse programa? O que você poderia... deixar assim de legado pra gente? Bom, Felipe, eu vou aproveitar o seu retorno à Conceição do Mato Dentro aí, né? O meu avô era sapateiro. Chamava sapateiro de ofício. Além de reformar sapato, ele fazia sapatos. Lá em Conceição? Lá em Conceição do Mato Dentro. É o vô Raimundo, vô Mundim. Mundim. Encontrei com os amigos no aniversário do Joaquim Costa esse final de semana, né? Foi sábado. E alguns até lembraram o apelido dele, que tinha um apelido de Santo Homem. Ele era muito religioso. E isso daí do ser sapateiro, ele me deu um engraxate e eu engraxava sapato na porta do Bom Jesus do Matozinhos. Devia ser aí com 10, 11 anos. Já engraxava sapato lá, ganhava algum dinheiro. Sim. Para comprar alguma coisa na festa do Bom Jesus. E quando adquiri, quase saindo de Conceição, 13, 14, eu fui trabalhar nas lojas do Jubileu, nas barracas. Sim, né? Claro. Para quem não conhece lá, aquele infinidade de barracas. Estão todos vocês convidados a participar da festa do Jubileu excepcional lá em Conceição do Mato. Jubileu do Bom Jesus do Mato. Isso aí. Se não me engano, foi 213 anos. De festa, né? De festa. Impressionante. Não sei exatamente. Vai gente do Brasil todo, vem gente de fora, é muito legal. E eles gostavam de contratar a gente porque a gente conhecia as pessoas da cidade. Entendi. Então a orientação que eles davam passou gente da cidade, você cumprimenta e chama. Entendi. Então, 13 anos lá, 14 anos, trabalhava, passava um fulano de tal, assim, cumprimentava, bom dia, tudo bem, vão chegar para vender alguma coisa. Então foi um dos primeiros empregos, né? Já era a técnica ali, network, né? Sapateiro, né? Engraxate, que era muito bom, tenho muito orgulho disso, e depois lá nas pequenas lojas, né? Esses dias também eu conversava com os sobrinhos, né, que estão aí na carreira, são engenheiros também, começando. E eles estavam perguntando, o que você acha? O que é bom para chegar ao topo? Eu não sei se eu cheguei ao topo, trabalhei nas grandes empresas. Mas eu digo o seguinte, a vida é uma jornada. Uma jornada, um caminho. E não tem receita pronta.
Se tivesse, né? Você tinha uma receita e passava, olha, sua receita é esta aqui. Né? Eu digo assim, avance. Avance nas diversas fases da vida, mas tome cuidado. Na subida, tem hora que você está subindo. Cansou? Relaxa, descanse, repense essa jornada, vê se está valendo a pena, renove as suas forças, se necessário, reveja a sua estratégia e continue caminhando. Na descida, o que a gente gosta de fazer na descida? Correr. A banguela, né? Cuidado com a banguela. Porque é exatamente nas descidas que tem os maiores acidentes, de todo tipo. Né? Descida, você solta o corpo, esquece de tudo e sai correndo, acha que está tudo a seu favor e vai embora. Então, cuidado, maneira, observa, vê a sua velocidade de desenvolvimento na carreira profissional, porque pode acontecer algum acidente. Com certeza. Na reta, né? Esteja preparado. Eu lembro muito do Amir Klink, que era um grande navegador brasileiro, ele fez uma jornada de volta ao mundo, uma coisa excepcional, maravilhosa. E ele, numa palestra que eu tive com ele, ele falou que a grande dificuldade era quando o mar estava tranquilo. Calmo, né? Calmo, porque ele se preparou para tudo, para tormentas, para ventos, geadas, mas para calma, tranquilidade, as velas não estavam tão preparadas. Faltava vento para soprar as velas para o barco continuar. É mais ou menos isto. Então, na reta, na tranquilidade, tome cuidado, esteja preparado. E eu digo, coisas que são importantes, né? Todo mundo sabe, isso não é novidade nenhuma. Empatia. Quando acontecer alguma coisa, algum conflito, sente-se na cadeira do outro, procure avaliar antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, antes de expor, né, aquilo que está preso dentro do seu corpo, da sua alma, do seu coração. Empatia. Outra coisa importante, resiliência. Não dá para se fixar, né, num pensamento. Resiliência, ter tranquilidade, né, cede um pouco. Eu costumo dizer, né, ceder para conquistar. Cede um pouco, escuta, ouve, reflete, vai para casa. Se preciso, corrija a sua rota. Outra coisa importantíssima para mim, valores. Aquilo que você tem como valor, não abra mão. Valor é a coisa mais importante da vida. Ética, né? Olha, eu sou assim, eu não aceito nenhum tipo de suborno, de presente por debaixo da mesa, de um benefício para eu poder favorecer o outro. Não abra mão. Mantenha-se firme com seus valores. Não tem nada na vida que deve comprar aquilo que você mais acredita, que são os seus valores. Outra coisa importante que eu acho, Felipe, inspiração. Né? Inspiração para aquilo que você está querendo. Busque inspiração. Eu citei aqui o Amir Klink, né? É uma inspiração? Sim. Sim. Eu falei dos meus ex-chefes, né? É uma inspiração? Sim. Na ArcelorMittal, eu posso citar o nome do Aditya Mittal, que é o filho do Lakshmi Mittal. O Aditya é uma pessoa fina, educada, ponderada. Eu fui fazer uma apresentação quando nós fizemos a evacuação, né? Que é a retirada das pessoas de frente da barragem de Rejeito, de Itatiaiuçu. Foi um momento de extrema pressão. Muito complicado. Foram 13 dias após o rompimento da barragem de Rejeito de Brumadinho.
Brumadinho foi 25 de janeiro. Não, a nossa evacuação foi 8 uma operação de extremamente delicada, complicada. Eu fui expor para ele a tranquilidade, a educação, a forma de perguntar. É um diferencial. E outra que eu acho muito interessante, né? Determinação. Tem uma frase em inglês também que eu gosto dela, né? Never give up, quer dizer, desistir nunca. Prossiga no seu caminho. Não desista dos seus objetivos, né? Siga em frente, mas com tranquilidade, com calma. Vai ter picos, né? Momentos de angústia, de tristeza, que vai exigir muito. Também momentos de alegria. Saber viver cada um desses momentos. Isso faz parte da vida, né? É assim que nós fazemos a nossa trajetória. A gente pode ter falado aqui hoje que a gente realmente aprendeu o que é ESG, né? Porque as empresas hoje procuram tanto isso, mas é exatamente esse equilíbrio, né? De todo esse aprendizado que o Sebastião nos passou aqui hoje, né? Um amigo, que eu posso chamar de amigo, mas no final do dia é tudo um aprendizado, né? E a gente está aqui participando, escutando a sua história, é uma coisa extremamente importante. Você falou tudo que é tão difícil, é tão simples, mas é tão difícil fazer. E às vezes a empatia, às vezes esse momento de você, nossa, você tá louco para falar, desabafar, e é uma quase que tem uma terapia, né, nisso, porque a gente tem esse equilíbrio, essa maturidade empresarial é muito difícil. E eu fico vendo às vezes as pessoas, tem que ser hardware, software, soft skill, hard skill, a pessoa fica ali naquele negócio, lendo livro e se fazendo curso, mas o equilíbrio é tudo. O equilíbrio é tudo. E você fazer isso no dia a dia, né, é um desafio. E eu falo que esse é o grande diferencial. Esse hoje, no mundo moderno que a gente vive, com tantos desafios, que você tem a mídia social, você tem os haters, você tem os influencers, você tem um mundo, né, muito diferente, e tudo é muito imediato, é tudo ali em cima da hora, as pessoas querem a sua resposta, e você manter essa calma, ter esse equilíbrio, bom senso, né, e você realmente conseguir lidar com tudo isso, né, é um desafio, mas nós temos excepcionais exemplos, assim, né, com o seu exemplo, que nos dignifica, nos honra muito estar aqui com a sua presença, porque esse podcast vai ficar aqui por mais de 1000 anos e as pessoas vão poder aprender, né, com todo o seu exemplo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua humildade, simplicidade. E não podia ser nada menos do que um conterrâneo de Conceição do Mato Dentro. Realmente é um lugar privilegiado. Te agradeço, né, de antemão por tudo que você representa pela nossa sociedade mineira, brasileira, especialmente Conceição do Mato Dentro. Porque quando você tem uma referência, a gente tem que enaltecer pessoas que chegaram tão longe, que são pessoas, né, muito humildes, que estão aqui presentes no dia a dia, o pai de família, né, que tem uma esposa maravilhosa, os filhos maravilhosos, que estão já com carreiras praticamente definidas, daqui a pouco tem uns netinhos. Mas eu agradeço, Sebastião, de coração, realmente você sempre foi um grande parceiro nosso, um grande amigo. E um grande exemplo, né? A sua mensagem final, se a gente conseguir um pouquinho de tudo aquilo que você nos passou aqui, nós vamos ser muito felizes, né? Eu acho que esse é o segredo. Então, eu queria te agradecer, especialmente a esposa por ter deixado você vir aqui no programa. Mas, muito obrigado mesmo. E hoje, gente, é só um pedacinho. Nós vamos continuar depois, que tem muita história para contar. Muito obrigado também pela sua audiência, por você ter nos acompanhado. Ter chamado pessoas, não, chama aí o Sebastião, vai ser maravilhoso. Muito obrigado, Sebastião, mais uma vez. E muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado, Felipe. O prazer é meu. Eu espero, de alguma forma, contribuir. Estou muito longe de ter essa magnitude. Minha vida é simples. As conquistas são simples, mas aquilo que me preenche, eu tenho a melhor coisa da vida, que é uma família, meus filhos,
os meus amigos e a crença em Deus, nosso Pai, né? Isso é Glória o mais a Deus. importante da vida. Sem Deus, com Deus já é difícil. Sem Ele, sem Deus é impossível. Muito obrigado, pessoal. É isso aí.